Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Caustech e hoje a aula tá super especial porque eu vou fazer algo que eu gosto muito, que é pegar um conceito teórico e ver como ele funciona na prática, como é que ele consegue ajudar a gente na prática. E esse conceito que a gente vai ver é o conceito de inversão de dependência, o princípio de inversão de dependência. Eu já vou falar um pouco mais sobre ele, mas primeiro eu quero mostrar a aplicação que a gente vai trabalhar hoje. Então se você já é inscrito no canal há um tempo, provavelmente você já conhece esse TipMaze App. É basicamente um aplicativo onde a gente faz algumas chamadas a uma API de séries de televisão. Então se você já fez o curso de testes do React Native aqui no canal, a gente utilizou esse aplicativo e eu já tô com ele rodando aqui na minha máquina, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Esse projeto, ele tem uma dependência, né, que é a minha Async Storage. A gente está utilizando o Async Storage para salvar os favoritos, né? Então eu tenho uma funcionalidade de favoritar, eu tenho a minha lista de favoritos, eu posso vir, né, em qualquer série de TV e clicar para poder favoritar, tá bom? Mas como a gente não tem um back-end onde a gente pode salvar isso está sendo persistido localmente para quando eu fechar o aplicativo e abrir novamente, eu tenho aqui, tá persistido os meus dados. Então para isso a gente está utilizando o Async Storage na nossa funcionalidade de favoritos, tá? E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai substituir, a gente vai tirar a implementação do Async Storage pela implementação do MMKV. O MMKV é uma lib também de persistência que surgiu recentemente e ela tem uma performance muito melhor do que o Async Storage, tá bom? Então, eu já vi bastante gente utilizando, inclusive também estou utilizando o MMKV lá no Profissional React Native, no app que eu estou construindo lá com os alunos, e é bastante interessante, então decidi trazer aqui para o canal. Mas, agora que vem, né, o pulo do gato, a gente não vai simplesmente chegar aqui e substituir, né, o Async Storage pelo MMKV. É agora que entra o nosso princípio de inversão de dependência. E esse princípio de inversão de dependência é um dos princípios do famoso Solid, né? Que são alguns princípios que ajudam basicamente a gente a escrever aplicações melhores, né? Aplicações mais fáceis de dar manutenção, aplicações mais fáceis de entender. E nesse caso específico, né? Esse princípio, ele ajuda a gente a desacoplar o nosso código, ou seja, tirar as dependências ali do nosso código. Sabe quando você tá mexendo naquele código que ele tá bastante amarrado, né? Nesse caso aqui, por exemplo, nossa funcionalidade de favoritos, né? Ela tá dependendo do Async Storage, né? E o que esse princípio ele fala pra gente, né? Ele fala que módulos de alto nível, eles não devem importar, eles não devem depender de módulos de baixo nível, né? Ambos devem depender de abstração. Então, o que isso quer dizer, né? Se a gente trazer para nossa funcionalidade, né? A nossa funcionalidade favoritos, ela é o nosso módulo de alto nível, né? Então, geralmente, onde você tem a regra de negócio, onde você está especificando, né, as regras do teu sistema da aplicação, são os seus módulos de alto nível, né? O meu Async Storage, ele é, na verdade, um detalhe de implementação. Para o meu favorito, né? Para minha funcionalidade favorita, ela não deveria, né, saber os detalhes de como eu salvo, né, como eu faço a persistência de um favorito, né? Ela deveria receber, né, de alguma forma, né, depender de uma abstração que saiba fazer isso, né? E aqui ele continua pontuando, falando que as abstrações, né, elas não devem depender também desses detalhes, né? Pelo contrário, né, a implementação que deve depender dessas abstrações. Talvez esteja um pouco confuso para você ainda, não é um princípio fácil de entender, mas justamente por isso hoje a gente vai trazer uma aplicação prática utilizando o Async Storage e o MMKV e também aqui o TypeScript, as interfaces do TypeScript. É um pouco avançado a aula de hoje, mas calma, né? Respira, pega o seu cafezinho aí, porque tem bastante conhecimento que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua carreira a desenvolver aplicações melhores. Então, chega de conversa de teoria e vamos agora para a prática, né? Vamos, de fato, implementar esse princípio de inversão de dependência. E como eu começo, né? Geralmente eu começo definindo as minhas regras do jogo, né? A gente vai definir a nossa abstração, ou seja, a nossa interface de storage, tá bom? Então aqui dentro da pasta serviço eu já criei uma pasta de storage. Eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de storage service, beleza? E dentro desse storage service eu vou criar uma interface que eu vou chamar de storage service. Beleza? Eu vou criar essa interface e essa interface ela vai definir as regras do jogo do meu storage, da minha abstração de storage no sistema. Ou seja, todo mundo que queira utilizar, né, o meu storage vai ter que respeitar essa interface e quem quiser implementar o storage também precisa respeitar essa interface. Então, né, um storage ele precisa ter uma funcionalidade para eu pegar um item, tá? Então, essa funcionalidade ela vai me retornar. Eu vou botar aqui, ó, geralmente não, quando a gente precisa de um storage, a gente precisa digamos assim, de um ID, né? Como se fosse a gente está buscando no banco de dados. Geralmente a gente pega um ID, mas quando a gente fala de storage, geralmente a gente chama
de key. Então eu vou precisar pegar uma key e ele vai me retornar o meu item. Aí aqui eu já vou deixar a minha interface como genérica, então vou botar um getItemT, ele vai me retornar uma promise aqui de T. Na verdade, eu não tenho esses 2 pontos, né? Esses 2 pontos é no meu getItem. Deixa eu botar aqui. Beleza. O genérico, confundi um pouquinho aqui, mas o meu genérico é aqui, né? Antes do meu parâmetro. Então, a gente vai precisar também de um setItem, né? E o setItem, também vai ser genérico, porque a gente pode receber qualquer valor. Ele também vai receber uma chave, que é uma string, e ele vai receber também o meu valor, que vai ser do tipo T. E quando a gente salva, né, geralmente a gente não devolve nada, né? Então devolve um void. E eu posso ter também um remove item, né? Geralmente se a gente quiser fazer uma limpeza, limpar, a gente vai, né, informar qual é aqui, o item que a gente quer limpar, e a gente também não precisa retornar nada, né? A gente só vai retornar um void. Então agora eu vou criar uma constante que eu vou chamar de storage service. E basicamente o que esse meu serviço ele precisa fazer, ele precisa, né, implementar, ele precisa respeitar a minha interface de storage service, tá? Mas o que exatamente eu vou atribuir, né, a essa parte aqui? A gente vai atribuir alguma das implementações que a gente vai fazer, seja o Async Storage ou o meu MMKV. Por enquanto, eu vou deixar dessa forma, eu não implementei, eu vou deixar como um let aqui por conta do seguinte, eu já vou lá no meu favoritos e eu já vou tirar o meu Async Storage, ou seja, estou removendo a minha dependência, o meu detalhe de implementação, e eu vou fazer, né, onde eu estou utilizando o meu Async Storage, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o meu Storage Service, né, a minha interface, né, ou seja, alguém está implementando a minha interface, ou seja, eu estou deixando de depender da implementação do Async Storage e eu estou dependendo de uma interface, que é o meu Storage Service, tá bom? Então, vou pegar o meu getItem, tá? E agora, né, na verdade, a gente até melhorou, porque esse meu getItem, agora ele aceita um generics, né? Ele aceita um generics. E nesse caso, a minha lista de favoritos é dessa interface favorite list. Então, eu posso retornar aqui. Ó, e se eu ver aqui, ó, o meu list, ó, outra coisa interessante também, ó, que eu só vou acrescentar. Quando a gente der um get item, né, talvez a gente não encontre esse item, né? Então, pode ser que seja T, ou pode ser também que eu retorne nulo, né? Se eu não encontrar, se alguém passar uma chave errada, eu não vou achar, tá? Então, isso é algo que pode acontecer também no nosso serviço de storage, tá bom? E agora, né, nesse caso, a gente estava fazendo aqui, ó, a conversão, ó, do string para o JSON, então tudo isso é detalhe de implementação. Minha funcionalidade, ela não precisa conhecer esses detalhes, ela só precisa conhecer a minha interface. Então, quem for implementar, e a gente já vai ver a implementação, vai se virar com isso. Então, se eu tiver o meu list, tá? É só eu salvar, tem que botar um await, porque a gente está fazendo de forma assíncrona, e a gente vai fazer a mesma coisa no meu setItem, tá? Eu vou passar a utilizar o meu storage service, e eu não vou precisar fazer mais esse string file, ou seja, converter o meu objeto para string, porque, mais uma vez, detalhe de implementação, eu vou passar diretamente a minha lista, tá bom? Deixa eu passar aqui. E obviamente agora, né, se eu removi a minha implementação, então eu não tenho mais essa minha dependência do Async Storage, estou dependendo da minha interface, da minha abstração, mas obviamente, né, se eu fizer a minha funcionalidade de favoritos agora, né, a gente vai ter um pequeno problema. Por quê? Porque eu só criei a interface, eu não fiz a minha implementação, né? Então a gente tá até com um problema aqui, ó, deixa eu ver, ó, meu favorito, ó, minha lista vazia, acabei perdendo o meu favorito. Então o que a gente vai fazer aqui agora é de fato escrever a nossa implementação. Então eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de Async Storage. E aqui dentro desse meu Async Storage, aí de fato eu vou utilizar o meu Async Storage, porque ele é a minha implementação, mas essa minha implementação, ela precisa respeitar uma interface, que é a minha interface do Storage Service, beleza? Então, eu preciso de um getItem, tá? E esse getItem, deixa eu fechar aqui e abrir novamente, esse getItem, como foi definido pela nossa interface, ele é uma função assíncrona que recebe uma key, então deixa eu colocar um async, tá bom? E agora sim, eu vou utilizar o meu Async Storage, né, que é a minha implementação. Então, eu vou lá no meu Async Storage, eu vou dar um getItem, eu vou passar a minha key, deixa eu pegar aqui o meu item, chamar um await, porque ele é assíncrono, e lembrando que o meu Async Storage é um storage de chave valor que só aceita string, tá? Então, por isso a gente tinha aquela conversão do JSON para string e da string para o JSON, porque é um detalhe de implementação, tá bom? Então, o detalhe de implementação a gente deixa aqui dentro, onde a gente está implementando. Então,
Se eu tiver o meu item, né, eu vou botar aqui, ó, se o meu item existir, o que que eu vou fazer? Se o meu item existir, eu vou pegar e eu vou retornar um JSON.parse, né, que é onde eu converto a minha string para o meu objeto. Se não, eu posso retornar nulo, tá? Se não, eu vou retornar nulo aqui. E beleza, tá implementado no meu getItem. E vamos seguir a nossa implementação. Agora a gente precisa implementar o setItem, né? Vamos fazer o setItem. Então, bem parecido ao setItem, a gente vai receber uma aqui e a gente vai receber também o valor, tá bom? Deixa eu criar a função, tem que ser uma função. Deixa eu botar o async, né? Porque a gente está falando de função assíncrona. E no setItem, o que eu vou fazer? Deixa eu chamar, botar o await. Eu vou chamar o asyncstorage, né? Por coincidência, é o mesmo nome que a gente está utilizando. Passar a minha chave e passar o meu valor, tá? Só que o meu valor, né? Eu tenho que fazer mais uma vez, né? Converter. Nesse caso agora, então, transformar esse meu valor em uma string. E por último, mas não menos importante, a gente precisa do remove item, né? E a assinatura dele é basicamente ele recebeu um aqui e ele não retorna nada, né? Então vou só segurar com async e vou chamar o remove item e colocar uma aqui, beleza? Então tá pronto o meu async storage. O que eu vou fazer agora? O meu storage que não tinha nada, eu vou atribuir a ele o meu async storage, tá bom? Vou atribuir a ele o meu async storage. A gente deu uma recarregada. E agora, ó, voltou meus favoritos, tá vendo? Porque agora, a minha funcionalidade de favoritos, ela tá utilizando o Async Storage, mas ela não tá dependendo do Async Storage, porque ela tá dependendo apenas de uma interface, que é a minha interface do meu serviço, o meu Storage Service. Então, voltando lá no nosso conceito, né? Os nossos módulos high level, eles não importam diretamente os nossos módulos de baixo nível, que no caso seria a nossa implementação do Async Storage. Mas ambos módulos, né, tanto o high level como o low level, eles dependem da nossa abstração, né? Então, se a gente vê o nosso favorite, a nossa funcionalidade favoritos, ela está dependendo da nossa abstração, do nosso storage service. Então, high level dependendo da nossa abstração. E o nosso async storage também, né? Ele está implementando essa interface, então ele também está dependendo dessa abstração. Então, a gente removeu, né, desacoplou o async storage da nossa funcionalidade. Pausa rápida aqui no vídeo para te dar um recado super especial. Se você está curtindo esse conteúdo, você com certeza vai gostar do Profissional React Native, que é meu curso sobre React Native, onde ensino os alunos a tirarem o aplicativo do zero até a publicação na loja, ensinando desde os conceitos mais básicos ali dos fundamentos do React Native e do TypeScript também, até conceitos mais avançados, como esse que você está vendo na aula de hoje e muito mais. Então, só para dar uma amostra aqui para vocês, esse é o aplicativo que a gente está construindo, então tem bastante funcionalidade, tem bastante coisa, a gente está utilizando, né, as melhores práticas de mercado, ferramentas. Para você ter noção, não estou utilizando o Expo, tá? A gente está falando de projeto profissional, então é feito com CLI, a gente vai passar um pouco lá de dificuldade na configuração, mas é o que o mercado de trabalho utiliza. Não estou utilizando nenhuma lib de componente pronta, os alunos, eles aprendem a criar componentes de texto, de input, de botão, tudo isso do zero, respeitando um design system que a gente tem definido aqui dentro do nosso Figma, tá bom? Tudo isso utilizando os melhores padrões de mercado. A gente utiliza também diversas libs que são bastante utilizadas, como React Query, estamos utilizando o Stand, estamos utilizando o Restyle do Shopify, estamos utilizando também o MMKV, como você está vendo hoje aqui nesse vídeo. Então, se você quiser aprender React Native comigo, vou deixar o link da lista de espera aí na descrição. Entra lá no grupo, porque vai ter uma promoção super especial para quem estiver lá no grupo, tá bom? E agora, a gente vai fazer a implementação com o MMKV. E a gente vai ver na prática, né, o benefício da gente ter feito essa abstração, essa inversão de dependências, porque a gente vai criar essa implementação, né, e nossos modos high level, eles não vão precisar alterar em nada, porque a gente está dependendo agora de uma interface. Então, eu vou instalar o MMKV. Deixa eu dar um yarn add. Eu vou precisar também, tem dependência nativa, então eu vou ter que instalar, dar um pod install também. E instalamos o nosso pod, né? E lembrando que quando a gente faz a instalação dependência nativa, a gente precisa rebuildar o app, não é só o yarn start. Então eu vou dar um yarn iOS. Deixa eu dar um yarn iOS. Enquanto ele está rebuildando, a gente já vai criar a nossa implementação com o MMKV. Então eu vou chamar aqui de... Deixa eu criar um arquivo. Chamar de MMKV Storage, e a gente vai seguir a mesma linha, tá? Vai ser um MMKV Storage que vai implementar a minha interface, né? O meu Storage, não estou conseguindo importar, deixa eu importar, não está sugerindo aqui para mim, então vou importar a minha interface, meu Storage Service, e ele vai implementar o meu Storage Service, beleza? Opa, tá carregando aqui, ele vai dar aquela rebuildada para mim. Beleza, ó, já rebuildou, ó, a gente já fez o rebuild, então a gente já pode, ó, na verdade está buildando agora, né?
Beleza, tá buildando, já tá instalado o meu MMKV, então já tô pronto para utilizar. Então ele vai implementar a mesma interface, então vamos ver o meu get item, só que agora, né, a gente vai utilizar o MMKV. Então o que que o MKV exige, né? Além da gente importar o MMKV, a gente precisa também criar uma instância, tá? Desse MKV. Então deixa eu criar essa instância que eu chamei de storage. Nesse caso, eu não vou exportar ela porque eu estou só utilizando internamente. Deixa eu adicionar isso no meu dicionário para de acusar esse erro. Beleza, então tem o meu storage agora que é feito com o MMKV e a gente vai partir para a nossa implementação. E se a gente olhar aqui a interface, né, do MMKV, ela é um pouquinho diferente. A gente não tem os mesmos itens, o mesmo nome que a gente tem no Async Storage, mas a funcionalidade, né, é basicamente a mesma. Então agora a gente vai utilizar o storage do MMKV. Então, eu vou pegar o meu item, agora eu vou pegar o meu storage e a gente tem o nosso get string, tá? Eu vou receber uma aqui, igual na outra, e a gente vai passar aqui. E mesma coisa que a gente também precisa fazer uma verificação se meu item existir, a gente também já vai fazer o nosso parse, né, com o JSON. Isso é interessante por quê? Porque a gente tira essa necessidade, esse detalhe de implementação de quem está utilizando o serviço, né? Então, quem estiver utilizando não precisa fazer essa conversão do JSON. Caso contrário, a gente retorna um nulo. A gente precisa implementar também o nosso remove item, que também vai receber uma aqui. Lembrando que o meu MMKV, ele não é assíncrono, tá? Ele é síncrono, ele é tão rápido que ele é feito de forma assíncrona. Então, eu posso chamar, se eu estivesse utilizando diretamente, eu poderia chamá-lo de forma assíncrona. Mas aqui, como a nossa interface, ela é assíncrona, né? A regra que a gente criou, ou seja, a nossa abstração, ela é assíncrona, tá? Então ele vai precisar implementar uma função assíncrona, por mais que a gente, de fato aqui, ó, nem na verdade acho que a gente consegue, né? Na verdade a gente não precisa passar, porque a minha interface é assíncrona, então dentro de uma interface, de uma função assíncrona, eu consigo chamar uma função síncrona sem nenhum problema, eu só não consigo fazer o contrário. Então aqui eu nem preciso colocar o meu async, vai ser só um Q. Então agora eu estou implementando o remove, então o remove, na verdade, eu vou implementar, seguir até a ordem que a gente fez, que é o meu set item, que eu vou receber a minha aqui, meu value. Eu vou chamar o meu storage do MMKV. E eu tenho a minha função set. Eu preciso passar a minha chave, ó, e aqui o MMKV, ele já aceita até uma string ou um number também, um pouquinho mais avançado do que a Async Storage, mas a gente está utilizando só string, então a gente já vai fazer um stringify, né? A gente vai sempre salvar como string. E aqui eu tô com um pequeno erro de interface, por conta da interface genérica que eu coloquei. Nesse caso aqui, então, eu posso colocar o async, deixar o async nesse caso, para respeitar a nossa promise. Então, deixa eu colocar, eu vou deixar como async mesmo. No caso, na hora que eu estiver rodando, não vai fazer diferença, é só para respeitar mesmo a nossa interface. O meu remove item, meu MMKV, ele tem uma função chamada delete, onde eu passo a minha key, que eu vou receber, e deixa eu colocá-la como assíncrono, beleza? Então agora eu tenho a minha implementação com o meu MMKV Storage. Então hoje, né, agora nesse momento, o meu Storage Service, ele está utilizando o meu async, né? Então a gente salvou essa lista de favoritos no async. Deixa eu desfavoritar, eu posso desfavoritar também, tá vendo? Desfavoritei. E se eu fechar, vamos lá, nosso favorito vai estar aqui ainda. O que eu vou fazer agora, eu vou utilizar o meu MMKV Storage. Vou importar o meu MMKV. E, obviamente, esses itens não estão aqui, porque são storage diferentes do Async Storage quanto do MMKV. Então, deixa eu... ele pegou, ele foi no mesmo lugar, porque a gente está utilizando a mesma chave, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Na verdade, eu tô conseguindo, né? Porque por baixo dos panos, isso é um detalhe, ó. Um detalhe que eu não sabia. Provavelmente o MMKV, aí é um detalhe de implementação das libs que eu não sei, nunca fui a fundo. Eles provavelmente utilizam o mesmo storage nativo por baixo dos panos, né? Então a gente tá conseguindo resgatar da mesma forma. Então, apesar de eu ter trocado, ó, não limpou a minha implementação aqui, né? Não limpou, quer dizer, não limpou os meus itens, porque eu tô ainda utilizando a mesma chave, né? O meu favoritos. Então, deixa eu adicionar mais uma no favoritos. Pegar esse item aqui, favoritei. Vamos ver lá nos nossos favoritos. Tá aqui favoritado. Deixa eu fechar esse item. Fechei esse item. Deixa eu ir lá nos meus favoritos. E beleza, ó, tá aqui o meu item favoritado. Aí a gente, pra você ter certeza, ó, que a gente tá pegando, né, digamos assim, do MMKV, eu posso ver aqui, ó, na implementação do MKV, vou dar até um console.log no meu item. Deixa eu ver, cadê o meu bundle aqui. Então, assim que eu abrir o meu app, né, se eu fechar
e abrir, ele vai lá no meu bundle, ó, e salvou aqui, ó, toda a minha lista aqui, ó, tá vendo meu item, né, a minha lista de favoritos, tá vendo? Então, se eu mudasse, né, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu mudar. Agora eu vou mudar a minha implementação, deixa eu mudar a minha implementação pro meu Async Storage. Mudei a implementação pro meu Async Storage e deixa eu abrir novamente. E beleza, ó, não tem nenhum console, não coloquei nenhum console.log no Async Storage, mas tá funcionando. Então a gente conseguiu transitar, né, entre essas duas implementações. Eu vou deixar a implementação do Async Storage como default, deixa eu remover esse console, mas repara que, né, por conta da inversão de dependência que a gente fez, a gente criou a nossa interface, a nossa abstração, o nosso high level depende dessa interface e a nossa implementação depende dessa interface. Então a gente mudou a lib que a gente está utilizando e a nossa camada ali de aplicação, onde está as nossas regras de negócio, ela não sofreu nenhuma alteração. A gente só mudou aqui onde a gente está exportando e fez a implementação com o MMKV. Né? Então isso facilita muito a gente, né, a manutenção do nosso código, e é justamente isso que a gente chama de desacoplamento, né? O meu storage aqui no meu app, ele não está acoplado, minha aplicação ela não está acoplada no meu storage, porque agora ela depende de uma abstração. E para finalizar com chave de ouro e deixar isso aqui mais completo, tem mais um conceito que está relacionado com a inversão de dependências, que é de suma importância para a gente também, que é o conceito de injeção de dependências. Então, quando a gente fala de abstração no nosso código, né, o nosso favorite, ele está usando essa abstração, interface, beleza, mas alguém tem que implementar, né, essa interface. Nesse caso, a gente está colocando o nosso storage, está colocando a nossa implementação, chamando aqui diretamente o nosso storage, tá? Isso aqui por si só já está ótimo, toda a nossa aplicação pode chamar esse storage e a gente só precisaria mudar uma linha de código. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, se a gente estivesse criando um código para reutilizar entre React e React Native, ainda assim esse storage aqui eu não conseguiria reaproveitar no React, porque eu estou dizendo qual é a minha implementação aqui dentro. Então o meu módulo de storage service, ele ainda está dependendo desse meu storage. Então para isso a gente traz esse conceito de injeção de dependência. Então esse conceito de injeção de dependência, né, ele sempre anda lado a lado com essa inversão de dependência, porque para de fato a gente ter uma boa inversão de dependência, digamos assim, a gente precisa fazer com que o nosso módulo ele receba essa dependência ao invés de criá-la internamente. Então o que a gente vai fazer? Esse meu módulo de service, eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de initialize storage, tá? E ele vai receber aqui, um storage que vai ser do meu storage service, e basicamente, né, o que ele vai fazer é atribuir esse valor. Deixa eu botar, vai receber o storage, tá? E eu não vou precisar mais passar aqui diretamente. Então agora, né, eu desacoplei até o meu serviço interno de storage da minha implementação. Então tem um typo aqui, só corrigir. Initialize. Então eu desacoplei o meu serviço interno. Então agora, né, por exemplo, agora esse serviço ele pode ser utilizado até numa aplicação React. Não tem nada aqui que não seja compatível com a web e com o mobile. Então uma ótima forma da gente reaproveitar código entre essas duas plataformas também. É só TypeScript puro. Mas obviamente a gente precisa, né, injetar isso em algum lugar. Então a gente vai lá no route da nossa aplicação, e aqui no route da minha aplicação eu vou chamar esse meu initialize storage. Tá? Vou instalar esse meu initialize storage e eu vou dizer a implementação que eu quero. Nesse caso é o meu MMKV storage, tá bom? E parece ser algo bobo, mas, por exemplo, agora que eu tirei essa dependência do meu storage service, eu poderia reutilizar todo esse meu serviço na web também. E lá no meu route, lá no meu app TSX do meu aplicativo web, eu poderia ter a minha implementação no web com o local storage, por exemplo. Então, eu conseguiria reaproveitar toda essa parte de storage entre as duas aplicações. Então, isso aqui é a nossa representação prática do nosso conceito de injeção de dependências, tá? Que geralmente anda lado a lado com o nosso conceito de injeção de dependências. Então, só jogando aqui para a gente ver, ó, funcionando direitinho. Então tá aqui o nosso storage, né, configurado com inversão e injeção de dependência. E aí, você curtiu esse conteúdo? Gostou de ver um conceito mais avançado sendo aplicado no front-end? É difícil, né, ver esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E eu tenho um recado super especial para você, tá? Na primeira semana de outubro eu vou abrir as inscrições para a segunda turma do Profissional React Native, que é o meu curso de React Native, onde eu ensino os alunos a criar um aplicativo do zero até a publicação na loja, passando por conceitos, desde conceitos simples até conceitos mais avançados, tá? E eu vou mostrar aqui para você o app que os alunos estão
aprendendo a construir. De cara, você já vê pela quantidade de telas que não é um app simples, né? É um app realmente complexo. Então, é uma espécie de rede social onde a gente tem diversas complexidades que vão agregar muito na carreira dos alunos. Então, por exemplo, essa aula que você viu hoje de inversão de dependência, injeção de dependência, eu tirei lá, né, esse conteúdo eu tirei lá do curso do profissional React Native. É um dos conceitos que eu ensinei lá para os alunos. Hoje o curso ele já conta com mais de 25 horas de aula e mais de 17 módulos. E eu tô toda semana adicionando novas aulas para a construção desse aplicativo. Então a gente tem desde a construção de componentes do zero. Eu não tô usando nenhuma lib pronta de componente, então os alunos aprendem a fazer campos de input, botão, textos, tudo isso, né, dentro do contexto de um design system. Então a gente tem um design system com as nossas definições e a gente aprende a trazer isso para o código utilizando o React Native. Então a gente tem Dark Mode também, a gente tem muita funcionalidade. Estamos utilizando React Query, estamos utilizando o Stand, React Hooked Forms, estamos utilizando o Restyle do Shopify. Tudo que há de melhor no mercado, no universo do React Native, concentrado ali juntamente com os meus mais de 4 anos de experiência. Então, se você quiser aprender React Native comigo, não perca essa oportunidade. Essa provavelmente é a última turma que eu vou abrir esse ano. Depois que fechar a turma, eu não tenho previsão, tá? Não tenho uma nova data, porque meu foco vai ser total ali nos alunos e na comunidade. Então, se você quer aprender React Native comigo, o link da lista de espera tá aí na descrição, tá bom? Entra lá, vai ter uma promoção super especial no grupo para você. E por esse vídeo é isso. Valeu, até a próxima.